A saga dos X-Men já tem 4 volumes e hoje o volume 4 é o tema do vídeo do canal Fator X. Então fica aí, não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês mais um volume de A Saga dos X-Men. Aqui o volume 4, né? Com aí a primeira aparição de Forge, o gênio indígena, e uma aparição controversa. A gente vai contar tudo aqui hoje, como sempre, em duas partes. Então, primeiro a gente vai fazer o review sem spoilers dessa edição, desse novo exemplar dessa coleção que está ficando bonitona aqui. E, por fim, o resumo completo, contando tudo que você encontra aqui dentro, detalhe por detalhe, para você acompanhar esses eventos importantes da cronologia dos mutantes, passo a passo. E antes de começar, só um agradecimento. Essa edição e as próximas duas, os números 5 e 6, são presentes de um inscrito, o Ronaldo, que, mais uma vez, muito obrigado, Ronaldo. A Saga dos X-Men, volume 4, review sem spoilers. Então essa edição aqui tem aí 144 páginas, traz pra gente Uncanny X-Men, dos números 182 ao número 186, e um pedacinho, uma historinha curta, que está incluída em Marvel Treasure Edition, de 1974, né? Volume 1 de 1974, número 26. Essa é a história que traz o primeiro encontro do Wolverine com o Hércules da Marvel, o Hércules que ia fazer parte dos Vingadores. E aqui na série mensal dos X-Men, a gente tem o andamento de tudo que a gente está vendo desde o volume 1, né? O volume 1, eu já falei aqui para vocês no vídeo dele, inclusive vou deixar nas telas finais a playlist, a Saga dos X-Men, para você poder conferir. E também o nosso vídeo sobre a edição definitiva, que são os materiais cronológicos dos mutantes mais recentes aí a serem lançados pela Panini. Mas essa saga, essa fase aqui de Uncanny X-Men, emenda certinho onde acabou as edições do Coleção Histórica Marvel os X-Men. Já falei aqui, falei em quase todos os vídeos da saga dos X-Men, tem edições de Uncanny X-Men que não saíram na Coleção Histórica Marvel, mas a partir do ponto que ela parou, a saga dos X-Men continua perfeitamente. Aqui a gente vai ter de novo ligação com um evento, né, com um evento que pega todo o universo Marvel. Então no volume 3 a gente teve ligação com as Guerras Secretas originais, aqui vai ser com a Guerra dos Espectros. E são histórias que saíram em português apenas em formatinho. Vou inclusive colocar na tela a partir de agora cada uma das capas dos formatinhos da Editora Abril que publicaram originalmente em português a Saga dos X-Men volume 4, né? No caso Uncanny X-Men, de 182 a 186. Se tiver a publicação da edição especial Marvel Treasure Edition 26, vou colocar ela aqui também para você saber onde encontra em alternativa à Saga dos X-Men. Aqui, o que a gente tem? Tem a continuidade, então, dos eventos logo depois da entrada de Vampira na equipe. A gente viu no volume 3 ela se provando cada vez mais como membro dos X-Men, fazendo realmente parte da equipe. E nós vimos também os problemas que ela tem já que levaram ela aos X-Men, né? Por que ela veio procurar o Professor X? Porque ela precisa de ajuda, porque absorveu a psique de Carol Danvers, né? A Miss Marvel original, que agora é a Capitã Marvel. Então, ela absorveu seus poderes, ficou com eles permanentemente, mas também acabou criando uma outra personalidade, derivada apenas das memórias de Carol Danvers. Mais do que isso, a Carol Danvers não tem as memórias que ficaram com o Vampiro, então ela tem um pedaço da sua vida que é um buraco ali, que ela não tem informações. Ela até conseguiu reaver essas memórias com a ajuda de telepatia, mas é assim como se ela fosse uma espectadora das próprias memórias. Os sentimentos que ela teve no momento que aquilo aconteceu, ela não recuperou. Isso tudo está com Vampira, e Vampira acaba alternando ali. Tem hora que é a personalidade da Vampira, que foi criada ali por Mística e Sina, e tem hora que é a personalidade da Carol Danvers, derivada ali das memórias absorvidas. Então foi isso que levou ela à mansão em primeiro lugar, mas a gente vai ter nessa edição mais crises desse tipo, e uma dessas crises vai levar ela a entrar na mira da SHIELD, e não só isso, a sequência de eventos que ocorre por conta dela estar sendo perseguida pela SHIELD vai levar ao encontro da capa aqui. Então a gente vai ver como Forge vai se tornar um conhecido dos X-Men e como Tempestade vai conhecer o Forge. Durante muito tempo, esse vai ser o grande amor da vida da Tempestade, né? A gente vai ver ali, durante várias edições ao longo de muito tempo, os dois não conseguindo ali ficar juntos, mas sempre um interessado no outro. Culminando, inclusive, com a queda dos mutantes, quando os X-Men são dados como mortos, inclusive Tempestade, e o Forge continua procurando os mutantes. Então, aqui a gente vai ter
também a primeira aparição na revista dos X-Men de Selene, né, a mutante imortal, hoje nomeada como a primeira mutante do universo Marvel 616. Então vamos ter o retorno do Fanático, mais consequências das Guerras Secretas, consequências principalmente ligadas à vida pessoal de Colossus e Lince Negra. Então isso é o que você encontra em A Saga dos X-Men, volume 4 da Panini. A Saga dos X-Men, volume 4, resumo completo. Uncanny X-Men 182. Então, em Uncanny X-Men 182, a gente vai ver que a Vampira deixou o Japão, né? Os X-Men estavam numa aventura no Japão no final do volume 3, logo que eles voltaram das Guerras Secretas, porque quando eles estavam tentando voltar para o planeta Terra, um dragão que Lockheed, um dragão fêmea, inclusive, que Lockheed tinha se envolvido amorosamente com esse dragão lá no planeta de batalha, tentou vir junto com os X-Men. Isso atrapalhou o destino do teleporte no momento ali em que o Reed Richards estava enviando os X-Men para a Terra, e eles acabaram surgindo no lugar errado por causa da entrada do dragão ali no momento. Acabaram surgindo em Tóquio. O dragão também, a gente não sabe se era uma propriedade dele ou foi fruto do teleporte, mas ele era do tamanho do Lockheed, ficou gigante e os X-Men tiveram que lidar com esse problema. E Vampira some no meio da ação, né? Então nessa edição a gente vai saber por que ela sumiu. O Professor X pediu para ela voltar primeiro que eles, uma vez que ela pode voar muito rápido com os poderes da Miss Marvel, até a Mansão X e checar como estão os novos mutantes. Porque os X-Men deixaram eles sozinhos na mansão, sem ninguém para cuidar e sem aviso, porque eles foram abduzidos pelo Beyonder na edição passada. Então, tipo assim, os novos mutantes ficaram lá sozinhos, sem ninguém para tomar conta, sem saber a quem recorrer, sem saber o que aconteceu com os X-Men, sem saber o que aconteceu com o Professor X. Então ele mandou a Vampira para cuidar disso. A Vampira foi. Assim que ela chegou, ela não encontra os novos mutantes, porque eles estão na aventura do seu título mensal da época. São histórias que foram publicadas na revista do Hulk, pela editora Abril. E ela pega, então, os recados na secretária eletrônica do Professor X e vai ver que o agente Michael Rossi da SHIELD entrou em contato com o professor porque suspeitas que os dois tinham foram confirmadas. O que o Michael Rossi descobriu é que o Clube do Inferno tinha agentes infiltrados na SHIELD. O problema é que ele foi descoberto pelos mesmos agentes que ele descobriu e eles planejavam ali executá-lo. Na verdade, um deles apenas, né? O outro acabou inclusive sendo executado ali e o Michael Rossi era o próximo quando o Vampira chegou. O problema é que Michael Rossi é um conhecido de Carol Danvers. Os dois tiveram uma vida pregressa juntos, inclusive já foram apaixonados. Então o que acontece? Durante o resgate, a Vampira alterna novamente de personalidade, a gente nem percebe isso no começo, mas a personalidade da Carol Danvers se torna ali a dominante. Salva o Michael Rossi, mas espera ser reconhecida por ele como Carol Danvers. Isso não acontece, porque é o corpo da Vampira, né? Então os dois vão ter ali primeiro um desentendimento, depois um esclarecimento. Quando o Michael Rossi entende tudo o que aconteceu, o que ele vira? Ele fala, não quero proximidade de você, você tirou tudo da mulher que eu gostava, da minha amiga ali, né? Porque eles não tinham mais uma relação, mas continuavam uma amizade. Então, sai daqui, você é uma pessoa odiosa, roubou as memórias dela aí. Então a Vampira volta muito abalada para a Mansão X, e isso vai trazer consequências para as edições seguintes de Uncanny X-Men. Uncanny X-Men 183. Então, o que acontece? A Vampira abandonou a aeroporto-aviões da SHIELD, salvou o Michael Rossi, que estava prestes a ser executado, mas o agente infiltrado pelo Clube do Inferno dentro da SHIELD matou um de seus parceiros. Isso tudo foi colocado na conta da Vampira. Então, no final da edição passada, a gente viu o Nick Fury e a Condessa Valentina Allegro de La Fontaine colocando os agentes da SHIELD no encalço dela. Nessa edição, a gente vai ver que o Andy Peter Gyrich, que cuida ali de assuntos mutantes para o governo, vai entrar também na busca pela Vampira como se ela fosse uma criminosa. Enquanto isso, o Wolverine está tentando lidar com a crise no casal Colossus e Lince Negra. Não é bem uma crise, né? Os dois terminaram mesmo. Isso porque durante os eventos das Guerras Secretas, que não estão na saga dos X-Men, mas que foram publicados pela Panini em alguns formatos que eu listei no vídeo passado, vou colocar aqui na tela também para você conferir. Durante os eventos dessa saga, o Colosso se envolveu com outra pessoa. Então, quando ele volta, ele diz o seguinte, olha, o que eu senti por você, Lince Negra, por mais que eu achasse que era importante, não era, senão eu não teria conseguido me envolver com outra pessoa lá no planeta de combate. Então, ele termina o relacionamento com a Lince Negra, ela fica abaladíssima, e o Wolverine resolve tirar satisfações com o Russo. Então, ele leva ele para beber uma cerveja, o Noturno se força aí também, porque sabe o que o Wolverine vai fazer, e o Wolverine pretende dar uma lição no Colosso. Só que lá ele vê uma oportunidade melhor, porque ele percebe pelo olfato dele, apesar do cara não estar de uniforme, que o Fanático está no bar. E o Fanático está ali com uma mulher que parece interessada nele, né, tentando só passar uma noite divertida, não queria se meter com os X-Men, mas vai esbarrar justamente com o Colosso.
vai começar um confronto, o Wolverine deixa o confronto acontecer, impede o Noturno de intervir, deixa o Colossus levar uma surra para ele aprender. Ele já deu um bom sermão nele sobre valorizar a Lince Negra, sobre tudo que ela já fez por ele, inclusive no volume passado, quando ela aceitou ficar junto com os Morlocks para que o curandeiro cuidasse do Colossus, só que depois ela foi liberada do compromisso pelo Caliban, né, pelo Caliban dos Morlocks. Então o Wolverine vai lembrar tudo isso para ele um pouco antes da surra que ele vai levar do Fanático, mas acha que ele merece uma lição. E ele vai receber essa lição, o Fanático vai embora, vai ficar bravo, porque a namorada que ele achou que tinha conseguido foi embora no meio da confusão. E a gente vai ver que o Fanático, na verdade, foi salvo pelos X-Men, porque a mulher que tinha se aproximado dele não era qualquer mulher, mas a imortal Selene, que suga a essência vital dos seres vivos para continuar viva. E ela vai acabar trocando de vítima por causa da luta dos X-Men contra o Fanático, né? Então a gente vai ver a Selene começando ali seu caminho no meio do caminho dos X-Men. Uncanny X-Men 184. Então aqui a gente vai ver finalmente a Selene encontrando os X-Men, porque ela vai encontrar uma outra mutante. Se trata de Rachel Grey, que veio do futuro de Dias de um Futuro Esquecido. Ela fez sua primeira aparição no presente do universo Marvel 616, no encadernado Novos Mutantes Entre a Luz e a Escuridão. Ela chegou aí até a Mansão X, mas estranhou a formação dos Novos Mutantes que ela estava encontrando e a idade deles, então ela partiu de lá meio confusa. E aqui ela vai ser encontrada pelos X-Men, porque primeiro ela percebe que os X-Men não estavam na mansão, porque estavam lá nas Guerras Secretas. Então, mas ela percebe que não é o passado certo do futuro do qual ela veio, porque os eventos não estão batendo, principalmente a idade de Illyana. Imagino que no futuro dela, Illyana nunca foi para o limbo, porque ela fala de uma Illyana muito mais nova. Então ela está confusa, está tentando assistir os noticiários que estão passando nas televisões que estão à mostra numa loja, e ela vai ter sua presença detectada por Selene, que vai tentar ali transformar ela em sua pupila, vai capturar ela, e aí fica alternando entre dizer que talvez sugue sua essência vital, como também corrompê-la. Só que ela consegue fazer um chamado psíquico, porque ela é telepata, o Professor X atende e envia os X-Men para resgatar ela. Enquanto isso, a Vampira ainda está bem abalada do encontro com o Michael Rossi, com todas as revelações e com o fato dele não ter reconhecido ela como Carol Danvers e dela estar vivendo ali 2 meias vidas. Isso também vai trazer consequências logo adiante. Uncanny X-Men 185. Se tem uma palavra para definir essa edição, são consequências. Então, Vampira cada vez mais chateada com o encontro com o Michael Rossi, com toda a situação que ela vive por ter ali uma personalidade derivada das memórias de Carol Danvers, resolve se isolar. Também por causa do encontro com Michael Rossi, ela é procurada pelas forças do governo e o N. Peter Gyrich está atrás dela, assessorado pela doutora Valerie Cooper, que ainda não é a mesma pessoa, mas ainda não é a doutora Valerie Cooper, que a gente vai conhecer melhor no futuro dos X-Men, né, que vai se tornar aí a líder, o elo de ligação do X-Factor com o governo. Então nesse momento ela não tinha nada de pró-mutante, achava que os mutantes eram uma ameaça, e são eles ali que estão procurando a Vampira, né, tentando capturá-la. E Heaven Darkholme, a mística, mas usando ali seu disfarce com seu nome que nós aprendemos que era o nome real dela, né, Heaven Darkholme, mas como agente do Pentágono. Então ela faz parte dessa força-tarefa também, a gente já viu ela antes com Valerie Cooper. E ela está se preparando ali, na verdade, para tentar livrar a Vampira de algum jeito. Inclusive, nessa história aqui, nesse volume aqui, não está encadernado, mas na coleção Inferno, em 6 edições da Panini, essa coleção aqui que eu tenho dentro do box, no exemplar que eu estou pondo na tela, tem uma história curtinha, que mostra inclusive a mística orientando a Tempestade sobre como encontrar a Vampira, porque ela resolveu se isolar depois dos eventos do encontro com Michael Rossi. Então esse encontro vai acontecer, porque Sina fez uma previsão terrível sobre o que estava para acontecer com a Vampira. E também previu que indo a Tempestade para lá, muito provavelmente Tempestade tomaria o lugar da Vampira. Enquanto isso a gente vê a força-tarefa que está caçando a Vampira, indo ali Valerie Cooper e Heaven Darkholme se encontrar com o Forge. Então a gente vai ser apresentado a ele, o gênio indígena, vai ver o Nazé, a avó dele brigando com ele porque ele não aceita seu legado, não respeita as tradições, não cumpre seu papel como xamã. Isso também vai ter consequências depois, então o Nazé sai bravo dali. E quando as duas chegam e vão conversar com ele, o que ele conta? Ele fez uma arma, produziu uma arma que tira os poderes de qualquer super-humano. Não produziu para usar contra os mutantes, não produziu para usar contra super-heróis, não produziu para usar contra super-vilões. Produziu para usar contra os espectros, porque em paralelo a isso está acontecendo a Guerra dos Espectros, que é um novo evento Marvel que também não está publicado aqui. É engraçado, não está publicado aqui porque não tinha pouco a ver com os X-Men mesmo. Mas a Abril, quando fez a sua edição de X-Men, nos primeiros números da revista X-Men, ela encaixou a revista mensal do Ron, o Cavaleiro do Espaço,
que era onde estava começando a Guerra dos Espectros, que eram inimigos do Ron. Então ele encaixou isso dentro da revista X-Men. Quando chega esse momento da cronologia, quem estava lendo os formatinhos entendia melhor o que estava acontecendo. Mas os Espectros descobriram que esse aparelho foi criado para tirar os poderes deles e vão vir atrás do Ford também. Mas nesse momento, a arma é mostrada ali para Valerie Cooper, né, pela Raven Darkholme, mas não ia ser usada. Só que a Valerie Cooper consegue subtrair a arma. E aí ela vai ser levada para a força-tarefa que está caçando a vampira e o Aiden Peter Guide vai usar contra a vampira. O problema é que a Tempestade, seguindo o conselho da Mística, que está lá encadernado em Inferno, que nem eu falei para vocês, vai ter alcançado a vampira, então as duas vão estar conversando, vão estar ali se acertando sobre tudo que aconteceu. A Tempestade está quase convencendo a vampira a voltar para a mansão, a cuidar de todos esses problemas pelos quais ela está passando com a ajuda do Professor X quando chega a força-tarefa. E aí a Tempestade vai ser atingida pelo disparo que deveria ser para a vampira. E vai ser atingida porque o Forge, inclusive, tenta impedir o Gyrich de atirar na própria vampira. Porque quando ele descobre que a sua arma foi roubada ali pela Valerie Cooper e está sendo usada contra mutantes, ele é contra. E ele vai resgatar a Tempestade depois dela ser atingida e vai levar para o Ninho da Águia, sua base em Dallas, onde ele vai tentar fazer com que ela recupere seus poderes, porque ele está arrependido, né? Ele não criou a arma para isso, muito menos forneceu ela ao governo, mas ele agora chega à conclusão que ele não devia nem ter criado a arma. A vampira vai se perder no meio da confusão, porque um barco próximo vai explodir, os tripulantes do barco e seus passageiros vão sobreviver, mas a vampira vai sumir no meio da explosão. E não tem corpo, então eles continuam procurando, mas eles não têm bons prognósticos sobre isso. Isso vai levar a gente à próxima edição de X-Men. Então em X-Men 186... último exemplar, Uncanny X-Men 186, último exemplar encadernado aqui, o último exemplar completo encadernado aqui, a gente vai ver Tempestade acordando já sob os cuidados de Forge. Eles começam ali a se conhecer e se apaixonar, mas o Forge não conta pra ela porque que tá cuidando dela, que foi ele que criou a arma. Ela vai descobrir isso abruptamente lá pro final da edição. Né? E inocentemente ela tenta pegar um telefone para ligar pro Professor X e acabou ouvindo uma conversa na linha do Forge com o Gyrich. Pior que as palavras trocadas dão a entender, e não era isso, que fazia parte de um plano mantê-la ali, né? Como se fosse um cativeiro, então ela fica cada vez mais brava. Enquanto isso, a vampira, a gente vai ver que ela sobreviveu, os X-Men estão tentando localizá-la através do cérebro, só que ela vai chegar até a Valerie Cooper para saber o que aconteceu com a Tempestade e para se vingar do uso da arma, que o disparo era para ela, né? A arma que ia tirar seus poderes, ao mesmo tempo que os espectros, que na edição passada partiram também para descobrir mais sobre a arma que estava para ser usada contra eles e podia atrapalhar a invasão dos espectros ao planeta Terra. Então vai ter ali essa luta tríplice e a vampira vai acabar tendo que salvar a Valerie Cooper para depois se entender com ela, né? Tem que salvar ela dos espectros, senão os espectros vão matá-la para tomar seu lugar e chegar até a arma que é tão ameaçadora para eles. E ela precisa dela viva para saber onde é que está a Tempestade. No final, ela vai conseguir essa informação, vai partir em busca da Tempestade, ao mesmo tempo que a Tempestade, lá em Dallas, confronta o Forge, rompe seus laços com ele, que tinham acabado de começar, e se separa dele. Né? O tempo todo a gente vê que, apesar de ter certeza do sentido das palavras do Forge, dentro da Tempestade está um turbilhão, porque ela ainda quer acreditar nele, ela gostou muito dele, e ele não parece o tipo de pessoa que a manipularia daquele jeito. Então é bem interessante isso, porque essa relação deles vai persistir. Mas isso encerra aí os números de Uncanny X-Men que estão aqui em A Saga dos X-Men número 4. A gente vai ver a continuação disso em A Saga dos X-Men número 5. E a gente passa para um extra curtinho com algumas páginas de Marvel Treasure Edition, onde a gente tem ali o primeiro encontro do Wolverine com o Hércules, que eu falei no review sem spoilers. Esse encontro aí é um encontro genérico, os dois se encontram num bar. É uma versão do Wolverine, né, escrito pela Mary Jo Duffy, que ia escrever depois umas edições de Wolverine da revista mensal, que tem inclusive encadernadas aqui na coleção histórica Marvel do Wolverine, alguns exemplares escritos por ela. E ela não acerta muito a mão, o Wolverine é bem mais machista, né? Porque o Wolverine do começo, beleza, ele não era um personagem ali politicamente correto e não lidava com as mulheres com respeito. Mas assim, do jeito que ele tá nessa edição, nem na revista do Wolverine, muito menos as histórias escritas pelo Chris Claremont você encontra ele. Então ele tá bem mal retratado, mas é isso que vai ser o gancho. Esse sentimento aí machista de posse de uma mulher que só conversou com ele no bar é o que vai levar ele ao confronto com o Leão do Olimpo, com o Hércules, e vai terminar com os dois durante a briga espantando todo mundo do bar, então não fica nenhuma das mulheres que eles estavam disputando ali, e os dois acabam terminando a noite bebendo cerveja e o Hércules reconhecendo o valor do Wolverine em combate. Então é uma história bem da época mesmo, um pouco abaixo
do que seria ali as histórias escritas pelo Claremont, escritas na própria revista do Wolverine, um pouco depois, quando ele tiver sua revista solo, mas uma historinha ali que serve para mostrar como começou os laços entre esses dois personagens. E Marvel Treasure Edition número 26 é o último exemplar encadernado em A Saga dos X-Men volume 4. Então ele termina a revista e termina também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber nossas notificações e se você quiser também, tá aqui esse QR Code que serve para você contribuir com o canal, fazer um Pix aqui para o canal, uma doação, se você quiser nos ajudar a fazer mais vídeos, adquirir mais revistas e continuar trazendo conteúdo mutante para vocês. No mais, eu espero vocês de volta para todos os vídeos do canal Fator X. Então até lá e um grande abraço!